Hoje a gente está aqui no Jornal da Manhã conversando com o professor Ney. O professor ele tem já um longo caminho na educação para a paz. Ele é um grande estudioso, pesquisador, defende, se utiliza a educação para a paz nas escolas, e a gente está trazendo ele hoje aqui para falar um pouquinho para vocês a questão da educação para a paz e a sua relação com a mídia. Já que vocês trabalham dentro do projeto Vamos Ler, trabalham com a mídia na educação, tem contato com textos de circulação social, com diversas matérias que fazem parte não só do jornal, mas também do cotidiano dos alunos. Então, para a gente saber um pouquinho como se trabalhar com esse conceito, essa educação para a paz, através da mídia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Agradeço muito a sua presença conosco hoje. E eu gostaria que você começasse conceituando, de uma forma geral, o que é a educação para a paz, Tanto se fala em educação para a paz, mas pouco se conceitua o que realmente ela pretende. Isso. Dentro dos bancos escolares, inclusive. Isso. Thalita, uma frase que serve para começar a pensar nesse tema é a frase que nós utilizamos muito no Núcleo de Educação para a Paz, que é o nosso projeto da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A frase diz o seguinte: uma cultura de paz só se faz com educação para a paz. Então aí a gente já começa a separar um pouco essas ideias. Eu acho importante entender que cultura de paz seria um guarda-chuva. Então eu digo assim, tudo que a gente faz com uma boa intenção cabe nesse movimento chamado cultura de paz. Se você vai na missa, vai no culto, ajuda uma pessoa com deficiência, um velhinho a atravessar a rua, ou seja, quando você promove alguma coisa do bem, cabe no movimento de cultura de paz. Agora, educação para a paz seria um ramo pedagógico desse guarda-chuva chamado cultura de paz. Então, quando a gente fala assim que cultura de paz só se faz com educação para a paz, quer dizer que existem ações, caminhos pedagógicos que vão contribuir para esse processo de não violência, ou de prevenção das violências, ou da mediação dos conflitos escolares, de uma pedagogia da convivência, de uma educação em valores humanos. Então, quando nós falamos assim, educação para a paz, eu estou me remetendo a estruturação de atividades pedagógicas no contexto escolar, seja da educação formal, da educação não formal, mas práticas estruturadas com o objetivo de pensar convivências e processo de prevenção de violência. Então a diferença é fundamentalmente essa. Uma educação para a paz, ela vai ser uma educação que vai provocar uma reflexão maior em três conceitos importantes: o conflito, a violência e a paz. Nós podemos dizer assim, pensar uma ideia de paz só pela paz, ela daria conta, por exemplo, se num projeto escolar nós pintássemos um monte de pombinhas brancas na escola. Pombinhas na parede, no teto, no banheiro. O fato, a ação de pintar pombinhas, se não vier discutida num contexto sobre a violência no entorno da escola, a violência nas relações que se estabelecem na escola, o processo de lidar com os conflitos do dia a dia, esse projeto está fadado a não ter sustentabilidade. A provocação é só naquele minuto, naquele dia, naquela semana, mas no cotidiano isso não acontece. Então, normalmente, quando a gente fala desse processo de educação para a paz, especialmente na realidade brasileira e da escola brasileira, é um processo que tem que olhar violências, seja as violências relacionais, seja as violências estruturais, e o processo de mediação de conflitos. Eu ainda diria, Thalita, para fechar essa primeira ideia, que o entendimento da palavra conflito é fundamental. Primeiro, entender que os conflitos eles são inerentes aos seres humanos. Todos nós, você, eu, enfim, os professores, temos conflitos diários. Sejam conflitos interiores, sobre nossas buscas pessoais, ou conflitos com outras pessoas, por interesses diferentes, pensamento político diferente, histórias de vida diferente, por conta da diversidade que caracteriza a escola. Então, a ideia de conflito como sendo algo importante de ser mediado, e não conflito como briga, como a gente entende erroneamente, faz uma diferença importante. Então, eu diria, uma educação para a paz
ela é um movimento pedagógico organizado, que as escolas podem pensar coletivamente no seu projeto pedagógico, que professores podem pensar individualmente e coletivamente com seus pares, que não serve só para os alunos, serve também para os adultos da escola. Muitas vezes a violência das relações, ela permeia o coletivo dos adultos da escola. Então é um movimento realmente que vai mexer, ele é provocativo, ele é proativo, ele é protagonista. Não é a paz, da harmonia, esse conceito que não é pedagógico. E se a gente trouxer, né, mais próximo aqui para a nossa realidade dentro do Vamos Ler, né? Nós fornecemos o jornal, por exemplo, se a gente pegar o jornal aqui hoje, né, tem uma notícia de conflito, né, uma notícia: bandidos desafiam a polícia. E nós vemos muito no jornal notícias que são destacadas como ruins, né, isso são destacadas pelos professores e pelos alunos em discussão. Eles elencam como notícias ruins, são as notícias que estão relacionadas com criminalidade, né, com violência, com drogas. Esse tipo de informação, ela está sendo utilizada dentro da sala de aula, né? Os professores são convidados a mediar a discussão com os alunos. Como que esse tipo de discussão, você dá acesso à informação para o aluno, discutir com ele notícias que muitas vezes podem fazer parte da realidade dele, terem acontecido no bairro, com algum familiar próximo da escola, né? E levar isso, dar isso nas mãos dele, falar: você pode ler, nós vamos discutir isso, né? Nós vamos conversar sobre isso aqui na sala de aula. Muitas vezes essa discussão se estende aos familiares, muitos professores pedem, né, que os pais conversem com os filhos. Como que isso ajudaria nesse conceito de educação para a paz que você acabou de colocar para nós agora? Ótimo, esse exemplo é muito importante, Thalita, e vai ao encontro do que nós estávamos falando. Às vezes, muitos professores, né, nós mesmos, assim, naquela ênfase da boa vontade, nós pensamos que fazer um projeto de paz na escola é realmente desenhar as pombinhas brancas e cantar músicas de Amigos para Sempre, etc. Tal. Esses recursos são necessários, assim como a espiritualidade, a religiosidade fazem parte da vida do ser humano. Mas pensando pedagogicamente, se acabamos de falar que a questão está nesse tripé entre conflito, violência e não violência, eu só posso dizer que uma ação pedagógica ela vai ter sentido se ela trabalhar no contraponto. Então eu diria assim, é importante fazer um projeto de paz mostrando coisas boas? Sim. É importante fazer um projeto de paz mostrando as coisas não boas? Sim, também. Então eu diria que um projeto que vai acessar de maneira importante essa questão da paz e da violência é realmente o contraponto. Caso contrário, posso dizer assim, a notícia ela acaba caindo naquele senso comum e na banalização da violência, da maldade, etc. Quando essa mesma notícia, ela é discutida, se gasta a notícia, olha-se ela por todos os lados, você começa a ter um discernimento maior do contexto. Então isso é fundamental. Então quando você olha ali a notícia pura, a gente continua reproduzindo aquela ideia assim, olha, então a criminalidade está muito alta, então a gente precisa de mais policial, precisa ter pena de morte. Então a gente reproduz um discurso que não tem muito fundamento ou que ele é muito mais emotivo do que racional. Quando a gente discute a notícia por todos os aspectos, você vai conseguir formar a tua opinião de maneira mais ponderada e mais objetiva. Então acho que a questão fundamental é essa. Vamos olhar de maneira mais ampliada, sempre dizer assim, eu só posso pensar a paz na lógica da violência e passando pelos conflitos. Porque, Thalita, uma ideia importante para os professores também gravarem é a comparação, que eu digo assim, do iceberg com a violência. Então, normalmente a gente tem um iceberg, 10% do iceberg fica fora da água e os outros 90% ficam para baixo da água. Normalmente, quando acontece uma situação de violência na escola ou de bullying, etc., a gente só está olhando os 10%. E a gente esquece que os 90% são as convivências de qualidade. Então eu diria para os professores, seguramente, porque muitos dados apontam para isso, as escolas onde o clima relacional é melhor, onde a convivência é mais harmoniosa, onde os princípios de uma convivência em paz são mais trabalhados, os índices de violência são muito menores ou quase inexistentes. Mas eles precisam ser pensados no cotidiano relacional das escolas. Até um outro exemplo, né? Saiu hoje até na página JTEC na Educação,
e um CEMEI, que é um Centro de Educação Infantil, que eles estão utilizando o jornal com alunos de maternal e educação infantil, são alunos de 3, 4, 5 anos, né, onde a leitura é feita em família. Então o jornal vai para casa, os pais escolhem uma notícia, qualquer notícia que seja no jornal, leem para a criança, que ainda não tem todas as competências, né, de leitura e interpretação, mas o pai tem esse papel, ele vai ler para a criança, vai conversar com a criança sobre o assunto e vai pedir que depois dessa conversa ele desenhe, né, o filho, a filha desenhe o que entendeu sobre o assunto. Ou seja, se está estimulando que essa criança tenha uma reflexão crítica a respeito do assunto. Como que você considera essa formação já desde de pequenininho, estimular que eles reflitam, né, sobre assuntos que são reais, né, que não estão só no livro, né, eles existem, né, fazem parte da sua realidade. Isso. Thalita, quando eu vi essa notícia, eu me recordo de um ótimo professor de história que eu tive há mais de 20 anos. Foi um dos professores que marcou minha trajetória como aluno. Ele pediu uma tarefa, isso há mais de 20 anos, quando a gente até não discutia tanto como a gente discute hoje. A tarefa era assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Bandeirantes, assistir, anotar uma notícia e levar no outro dia para a sala para discutir essas notícias. Então veja, há muito tempo ele fazia mais na intuição, que era provocar realmente isso. E essa proposta, eu diria até que ela eu não gosto de falar em modelo, mas ela é uma dica preciosa para os professores nesse aspecto, porque ela está associando ao mesmo tempo os pequenos, já nesse processo de entender um pouco mais, e ao mesmo tempo provocando os pais. Porque se a gente fala tanto que a família é importante, a família que se perde nos valores, etc. tal, ao mesmo tempo que eles estão proporcionando a leitura da notícia, eles estão dando espaço para essa convivência entre os pais e os filhos, mediadas por informação. Isso é fantástico, é fabuloso. Essa proposta do CEMEI, ela merece, inclusive, ser mais divulgada e servir até como uma matriz para os professores de outras áreas pensarem também. Quer dizer, provocar a informação, nesse caso, os alunos da educação infantil, eles ainda nem dominam muito a escrita, mas eles desenham, eles representam. E o mais importante disso é realmente essa provocação da questão da família. Até porque, Thalita, eu acredito que um dos temas que os professores precisam se concentrar muito também agora nos próximos anos é essa reflexão sobre os novos arranjos familiares. Porque os professores ainda têm um pouco aquela ideia de que o aluno é aquele aluno padrão, daquela família certinha e que vai ser feliz. E a gente sabe que hoje as relações, muitas famílias são reorganizadas e refeitas a partir de novos casamentos, não só dos alunos como dos professores. Então é um tema que inclusive está aparecendo agora num programa, né, numa novela da Rede Globo, a Malhação, se não me engano, que puxa um pouquinho para isso, que é realmente a recomposição familiar, que é um tema que tem muito a ver com essa questão das novas convivências. Mas em relação à reportagem, eu diria que ela é um modelo talvez mais avançado que a gente tenha. É usar a notícia como elemento mediador das famílias, porque você provoca que a informação seja um dado concreto e positivo nas famílias, e não apenas o senso comum de olhar uma notícia curta no telejornal e achar que o mundo não tem jeito, não adianta. Mas eu acho que é nesse sentido. Bom, professor, eu agradeço muito a sua presença, contribuiu muito com a nossa discussão, né? Você procura discutir muito a educação para a paz e a mídia, né? Sim. Que isso tem, qual é a relação disso tudo, né? E com certeza acho que vai contribuir bastante para o trabalho de todos nós. Tá? Se quiser deixar mais alguma mensagem final. Eu quero agradecer o espaço, Thalita, e dizer que realmente entre os grandes temas aí dessa segunda década do século XXI, realmente estão a questão da comunicação, das mídias e o processo de não violência ou de cultura de paz. Então são temas integrados e esse diálogo, essa parceria é muito bem-vinda. Eu que agradeço também ao projeto, a você, e desejo aos colegas professores bastante disposição nesse trabalho em função de uma cultura de paz. Tá certo. Muito obrigada.